Olá, um abraço a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Lawcast, uma iniciativa da EBRAD, da Escola Brasileira de Direito, e agora em parceria com o canal Por Dentro. Vamos aqui fazer um programa semanal com temas de direito e cidadania. Hoje recebendo um convidado muito ilustre, queria agradecer aqui a presença do nosso presidente da OAB de Minas Gerais, professor Dr. Sérgio Leonardo. Muito obrigado pela vinda, Sérgio, e uma honra tê-lo aqui conosco na EBRAD e no Por Dentro. João, alegria para mim estar participando aqui do Lawcast da EBRAD, do canal Por Dentro, e de participar de mais uma iniciativa dentro do ecossistema Ânima, né? Desse grupo educacional tão pujante que faz com que a sociedade possa melhorar através da formação de novos líderes, de novos profissionais que vão mudar a vida das pessoas. É uma alegria participar com você. Obrigado, presidente. E com a lembrança do Sérgio aqui, ressaltando, né, pessoal, estamos falando aqui com 400 mil alunos, Brasil afora, mais de 60 mil alunos da área do direito, não é? E mais de 21 instituições de ensino, espalhadas pelo nosso Brasil continental. Mas, Sérgio, me conta um pouquinho da sua história, você que é de uma família ilustre de juristas, né? O Sérgio, puxa vida, pessoal, é filho do Marcelo Leonardo, é neto do professor Jair Leonardo, ambos meus ilustres e queridos professores, e dos maiores juristas do Brasil, esse clã, não é? Como é que é vir de uma família de juristas e hoje ocupar, inclusive, essa honrosa cadeira da presidência em Minas Gerais da OAB? O João, eu digo sempre que o pessoal lá em casa não teve criatividade. Todo mundo resolveu fazer a mesma coisa. Então, o avô advogado, o pai advogado, a mãe advogada, eu, minhas irmãs, minha esposa, todo mundo. Você imagina como é que é o almoço de domingo na família, né? Não tem outro assunto. Aliás, acho que todas as famílias brasileiras hoje falam de questões jurídicas, né? Essa é uma peculiaridade muito interessante, não é? O direito que permeia todas as áreas, né? E, enfim, atividades do país, ele era um pouquinho, vamos dizer assim, escanteado, né? Mas agora não, as pessoas querem entender de direito, nos indagam o tempo inteiro, né, presidente? O direito está no centro de todas as discussões, né? Eu costumo dizer que não é incomum que o seu cunhado arquiteto ou seu primo engenheiro tenha opinião sobre os casos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, né? Afinal, o direito interfere na vida de todos. Eu costumo brincar com o pessoal que o direito é mais que o agro, que o direito é tech, o direito é pop, o direito está na vida de todos. Na hora que você acorda de manhã para um determinado compromisso, num determinado horário, lastreado numa relação contratual, quando você sai de casa e respeita regras de trânsito, passa na padaria para comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, estabelece uma relação de consumo. Tudo está sendo coordenado, está sendo viabilizado por normas jurídicas. Porque só a partir do direito que é possível viver em sociedade dentro de padrões civilizatórios mínimos. Então, a minha família era intimamente ligada ao direito, umbilicalmente ligada ao direito, e eu fico muito feliz de estar na terceira geração de criminalistas da família e na terceira geração de presidentes da OAB de Minas Gerais também, que a falta de criatividade chegou a este ponto, de todos querermos dar a contribuição na OAB de Minas Gerais. E eu estou muito feliz de ser advogado, feliz de estar exercendo a presidência da OAB de Minas nesse momento tão importante para o nosso país, e sigo muito animado com a advocacia e com o direito, apesar do cenário turbulento que vivemos, né, João? Essa vamos dizer assim, uma questão extremamente importante, não é? E essa tradição da família jurídica, ela se repete, não é? Brasil afora, né? O meu caso é muito parecido com o seu, né? Sou filho de advogado, neto de advogado, bisneto de advogados, né? Professores e advogados, então é realmente algo extremamente repetitivo, né? Isso acontece realmente nas nossas famílias e essa tradição ela também é muito importante para a nossa sociedade, né, Sérgio? Porque, como você disse, né, as normas de conduta, elas emanam da vontade popular, não é isso? Nós elegemos os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, enfim, os nossos parlamentares, para elaborar as normas que devem reger a sociedade. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1º, salvo engano, né, da Constituição. E esse já é um tema bastante interessante, porque isso, por si só, já me dá um gancho para poder te perguntar
porque também está previsto no artigo 2º, né, a famosa tripartição de poderes de Montesquieu, né? Cada um no seu devido papel, não é? Legislativo, executivo e judiciário. Você acha que esse princípio vem sendo observado? Lamentavelmente não, João. Lamentavelmente não. No Brasil, a separação dos 3 poderes não tem sido respeitada, especialmente por parte de algumas esferas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem investido em pautas que são do Poder Legislativo, tem atuado para criminalizar condutas, descriminalizar condutas, tem avançado em temas que são temas de competência exclusiva do Legislativo. E é muito importante que continuem a ser de competência exclusiva do Legislativo. Como você disse, nós escolhemos os nossos parlamentares, que estão lá para representar a diversidade da sociedade brasileira, a pluralidade da sociedade brasileira, seja através da Câmara, com a representação proporcional às populações dos estados, seja no Senado, respeitando um sistema federativo com participação igualitária dos senados, mas são eles que representam a sociedade e que têm a competência para discutir, deliberar e aprovar os projetos de lei, as propostas de emenda à Constituição, e não o Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, tem avançado nessas pautas de forma, eu diria, a gerar um cenário de insegurança jurídica que é muito prejudicial para o nosso país, que prejudica toda a sociedade, que prejudica os investimentos externos. João, insegurança jurídica talvez seja o principal ingrediente para que uma sociedade não consiga progredir. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos garantir as liberdades e tudo isso é possível dentro do direito, dentro do respeito a essa tripartição de poderes, para que o executivo cumpra a sua missão, o legislativo a sua e o judiciário se limite a examinar e julgar os casos que são levados às barras da justiça, como diria meu avô. Os casos que são levados, através de nós, advogados e advogadas, aos tribunais, na primeira instância, aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal. É preciso uma grande reflexão da sociedade nesse sentido e é preciso que aqueles que estão investidos da responsabilidade de participar de órgãos e entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, tenham a coragem de enfrentar esse tema, de enfrentar essa situação e de reagir aos excessos que vêm sendo praticados. Essa preocupação ela tem sido realmente agora externada de forma bastante veemente pela própria sociedade, não é? Os jornais estampam em suas capas, a comunidade científica vem debatendo isso, né, na esfera universitária, de pesquisas, etc. e tal, e parece que também é um fenômeno mundial, não é? Essa tendência do Poder Judiciário querer desbordar, não é, daquela sua competência, adentrando as searas, como você mesmo disse, não é, que pelo artigo 2º, pelo parágrafo 1º do artigo 1º, o artigo 2º, 22, 44 e 48 são competências privativas do Congresso Nacional, como, por exemplo, essa matéria de natureza penal, não é? Penal e processo penal. E há uma série de questões que vêm sendo debatidas nessa seara. Você falou muito bem, não é? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, acabou por considerar crime, não é, uma determinada conduta que não estava tipificada em lei, né? E para essa segurança jurídica, o nosso artigo 5º já estabeleceu que não há, aliás, um brocardo, né? Enfim, um princípio... não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Desde Roma antiga, não é? Então, e por outro lado, acabou-se por abrir inquéritos para averiguar supostas condutas delitivas que também não tem previsão legal, não é? João, fake news. João, isso aí é um outro problema muito sério, porque viola-se o sistema acusatório. O Supremo Tribunal Federal, além de se miscuir em pautas do Legislativo, de competência do Legislativo, na sua própria atuação jurisdicional, tem desrespeitado o sistema acusatório do processo penal. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, não requer, de ofício se decide.
Requer o arquivamento, não se arquiva o inquérito. No inquérito são incluídos investigados sem que ninguém o requeira e sem que nenhum fato típico seja praticado, apenas por deliberação exclusiva e monocrática do ministro relator. É um conjunto de excessos e abusos que precisa ter freio, precisa parar. A gente não pode admitir isso e não pode conceber. E olha, mesmo, João, aqueles que defendem que, no momento recente da nossa democracia, a atuação do Supremo Tribunal Federal foi importante para resguardar o próprio Estado democrático de direito. Mesmo quem tenha essa compreensão tem que ter agora uma nova compreensão de que não foi dado ao Supremo Tribunal Federal um salvo-conduto ilimitado para agir no que suas excelências, os ministros, entenderem que devem agir, substituindo ao próprio órgão acusatório. João, a gente acompanhou o caso de gente que não foi solta com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para que a pessoa fosse colocada em liberdade e tivesse substituída a prisão por medidas cautelares alternativas. Teve gente que morreu aguardando decisão. E essa questão também é muito importante, porque aí também existe o princípio aí da competência do Ministério Público lá no 129, não é? E, eventualmente, e aqui ficando claro para todos, né, a importância institucional do Supremo Tribunal Federal, o papel histórico que o Supremo Tribunal Federal sempre desempenhou, não é? O respeito que a sociedade sempre teve para com o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, né? A importância, como o nosso querido amigo ministro Marco Aurélio, que fica aqui um grande abraço a ele, né? A importância daquela capa, não é? Então, essa autocontenção ela é muito importante, ela é necessária, porque a própria sociedade passa a questionar. Agora, né, com esse episódio mais recente aí, desse embate que ganhou feições internacionais, né, com o Elon Musk, que é o sócio controlador do X, né, ex-Twitter. Então, isso acaba desgastando muito a imagem do poder judiciário como um todo, né? Aliás, como o Estadão e a Folha fizeram ressaltar essa semana. Ainda, editoriais recentes. Editoriais bem recentes. Então, Sérgio, uma outra questão, e aqui falando um pouquinho, né, das prerrogativas do advogado, que na verdade são prerrogativas da sociedade, não é? Por exemplo, princípio de acesso aos autos, princípio de ampla defesa e contraditório. Isso tem sido observado, porque eu pergunto, pessoal, porque isso às vezes vem pela imprensa, vem por boatos, colegas comentando, mas isso de fato tem ocorrido? João, para que a voz da cidadania seja ouvida perante os órgãos do Poder Judiciário, que é a advocacia, ela precisa ter suas prerrogativas profissionais respeitadas. E é muito importante a gente deixar claro para toda a sociedade, prerrogativas não são privilégios, são garantias mínimas para o exercício digno e independente da nossa profissão. São elas que viabilizam que sejamos a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Então, imagine, por exemplo, que você me contrata porque tem um familiar que está preso. Se eu não tiver o direito de ir lá, me entrevistar com ele, fazer uma reunião reservada para que ele possa me contar o que aconteceu, como que eu vou poder representar aquela pessoa perante o sistema de justiça criminal? Se você me pede para poder fazer a sua defesa num determinado processo e eu vou a um órgão do Poder Judiciário e não tenho acesso aos autos daquele processo, como que eu vou poder exercitar o seu direito de defesa? Então, as prerrogativas do advogado são esses direitos e garantias mínimos para que a gente possa exercer com dignidade a profissão. E, lamentavelmente, nós vivemos hoje um cenário de desrespeito às prerrogativas profissionais em vários órgãos do poder executivo, do poder judiciário, da administração pública em geral. Em Minas Gerais, a gente faz um trabalho muito vigoroso de defesa das prerrogativas. Nós temos delegados de prerrogativas no estado inteiro, procuradores regionais. Em BH, nós temos um escritório de defesa das prerrogativas. São 20 advogadas e advogados que têm uma causa só, defender as prerrogativas do advogado. Mas é preciso que, em nível nacional, nós consigamos restabelecer este respeito
às nossas prerrogativas profissionais. E nesse inquérito tão falado do Supremo Tribunal Federal, e aqui como você, fazendo um parênteses para dizer do respeito que temos pela instituição e da importância do Supremo Tribunal Federal para a garantia do Estado Democrático de Direito no Brasil, para a garantia da segurança jurídica, para a defesa das liberdades. É muito importante que tenhamos um tribunal respeitado pela sociedade. Aliás, a sociedade só respeita as decisões judiciais porque tem fé no sistema de justiça. E disso fazem parte alguns símbolos importantes, e você mencionou a beca, né? A capa usada pelos ministros. Isso, são símbolos, né? São símbolos que são importantes para que a sociedade entenda que precisa respeitar aquilo. E naquele inquérito tão multimensionado, há diversos relatos de advogados que não têm acesso à cópia integral, de advogados que recebem cópias seletivas dos autos, que não conseguem despachar com o ministro ou nem com sua assessoria. Isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito. É inadmissível que a cidadania seja tolhida no nosso país através da criação de obstáculos ao exercício pleno da advocacia. A gente não pode compactuar com isso, João. Presidente, essa semana, né, tivemos notícia que o presidente nacional, Beto Simonetti, estaria, fazendo gestões junto ao parlamento para assegurar um outro direito importante, que é o de sustentação oral nos processos judiciais. Há uma controvérsia que, a meu ver, né, ela não procede da prevalência do regimento interno do Supremo Tribunal Federal sobre a lei processual, não é? Que é norma de lei federal. Além dessa medida, vem sendo adotadas, você que é presidente da OAB de Minas Gerais e que, por óbvio, né, tem todo esse relacionamento institucional com os demais presidentes de ordem dos advogados dos demais estados e também com o Conselho Federal, existem algumas outras medidas, porque muitas vezes me cobram, não é? Colegas, olha, você que é presidente da EBRAD, presidente da Faculdade Milton Campos, não aborda esses temas. Nós estamos abordando, pessoal, diuturnamente. Os nossos programas do Lawcast estão aí, né, de anos, que podem demonstrar essa atividade no âmbito acadêmico e pedagógico. Agora, no âmbito institucional, a Ordem dos Advogados está adotando as providências que deveria e está, vamos dizer assim, pensando outras medidas além dessa medida legislativa para poder suplantar essa divergência de interpretações? João, veja bem, o momento da sustentação oral é um momento sagrado para o exercício da advocacia. É a oportunidade que a gente tem de vocalizar os argumentos em favor daquele cidadão e daquela cidadã que nos confiou a defesa dos seus interesses perante um tribunal. E o que a gente vem observando, lamentavelmente, é que as hipóteses de sustentação oral vêm sendo restringidas. Hoje a gente enfrenta a situação de ter um processo julgado em plenário virtual, que a gente tem que mandar uma sustentação oral gravada e rezar, fazer preces, para que ela seja por alguém assistida e considerada por ocasião de um julgamento. Isso é inadmissível. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia, que tem um mote, sempre defende que sustentação gravada não é sustentação oral. É porque fere o princípio da publicidade, né, do artigo 37. Fere Ou seja, a publicidade. Quem é que vai ter a certeza do que foi dito e se o voto abordou os argumentos levantados da tribuna? E veja a importância da participação do advogado num julgamento presencial. Isso é materialização do 133, não é? Com certeza, da nossa indispensabilidade. A importância da nossa participação num julgamento presencial ou síncrono. Pode ser por videoconferência, não tem problema. Claro, mas ninguém é inimigo da tecnologia, não é? Tem que ser ao vivo, tem que ser em tempo real. Porque ao fazer a sustentação oral e acompanhar o voto do relator, você pode fazer uma intervenção, pedir a palavra pela ordem para um esclarecimento matéria de fato, questão que está prevista, inclusive, em lei e nos regimentos, não é? Como exercer esse direito se a sustentação for gravada ou for cerceada? A gente não participa ativamente do julgamento, não pode intervir no julgamento em tempo real, seja na palavra do relator, na palavra do revisor, na palavra de um vogal, e a gente fica, então, tolhido de exercer a profissão. Eu considero, João, que não haveria necessidade da proposta
de emenda à Constituição para garantir a sustentação Eu oral. concordo. Né? A nossa lei federal, a Lei Federal de 1906 de 94, com as alterações recentes, garante a sustentação oral, e a legislação processual, que trata dos múltiplos procedimentos e processos dos tribunais superiores, garante a sustentação oral. Você veja, a lei que trata dos processos de crime de competência originária garante 1 hora de sustentação oral. O Supremo Tribunal Federal está julgando em plenário virtual diversos casos e a gente definitivamente não tem como mandar um arquivo de 1 hora, até porque é impossível subir o arquivo, fazer com que ele seja anexado ao processo. E a sustentação oral, então, é reduzida para 15 minutos. A OAB Nacional tentou, através do caminho do diálogo, garantir a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Não teve êxito. Lamentavelmente, não teve êxito. E agora, então, se propôs essa ideia da emenda à Constituição para deixar muito claro no texto constitucional o direito à sustentação oral em todos os julgamentos por órgãos colegiados, em todas as instâncias do Poder Judiciário, para superar essa divergência, a nosso juízo, data máxima vênia, criada de forma equivocada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regimento interno prevalece em detrimento da legislação federal, que lhe é posterior. E essa questão do regimento já não é nova, não é? Porque foi usado esse fundamento para instaurar aquele inquérito, não é, de ofício, fundado, salvo engano, no tal artigo 43 do regimento do Supremo Tribunal Federal, criando uma competência, a meu ver, anômala. Né? Agora, todos nós entendemos de uma forma bastante clara que é impossível a 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão com seus gabinetes assoberbados, não é? E que têm, obviamente, um volume de trabalho enorme, dar vazão a isso tudo. Mas aí isso me chama a atenção de um outro fato. Do próprio Supremo Tribunal Federal está avocando competências fora dos limites do artigo 102 da Constituição, não é? Que delimita de uma forma muito clara qual é a competência originária, qual é a competência recursal, mas, especialmente em sede penal, se está avocando uma competência para ali processar autoridades e pessoas comuns, muitas vezes, que não têm a prerrogativa de foro. E agora, ainda não foi proclamado o resultado, mas me parece que alargando ainda mais esse entendimento, não é? E olha, desde a ação penal 470, conhecida como processo do mensalão, quando o Supremo julgou 40 pessoas, entre pessoas com foro e sem foro por prerrogativa de função. E você e seu pai atuaram muito. Atuamos naquele processo e requeremos desde o primeiro momento que o caso do nosso cliente fosse desmembrado e remetido à primeira instância, porque ele não tinha direito ao foro por prerrogativa de função. Mas o Supremo quis abraçar aquele julgamento. E depois daquele julgamento, que durou muitos dias, consumiu muito tempo do Supremo Tribunal Federal, a voz corrente que se ouvia na corte, nos gabinetes, era de que o Supremo nunca mais faria aquilo, de querer cuidar de um processo tão volumoso com tantas pessoas que não tinham foro por prerrogativa. Chegou-se a fazer, não é, Sérgio, alguns desmembramentos com remessa à primeira instância. E, sob o princípio da conexão... De outras partes do processo. E, sob o princípio da conexão, se manteve, não é? Quando aquelas condutas eram conexas, etc. e tal. Mas o que me preocupa agora é o seguinte: muitas vezes, sequer a pessoa que está sendo processada sabe o motivo dessa conexão. Ou seja, qual é a autoridade com prerrogativa de foro, né, que teria atraído a competência para o tribunal, de forma a aquela conduta estar conectada com a conduta do outro agente, não é? Isso tem acontecido muito. Nos processos do 8 de janeiro, tem muitas pessoas sendo julgadas no Supremo e nós tivemos, a OAB, vários dos seus presidentes, junto com o presidente nacional, tivemos uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para tratar das sustentações orais naqueles processos também, quando na primeira semana de sustentações o Supremo resolveu proibir as sustentações a partir daí. Digo proibir porque quando converteu em julgamento virtual ele proibiu as sustentações orais e o caráter público, né, dos julgamentos. Mas o ministro reclamava que o seu gabinete estava assoberbado porque... isso a gente entende, além natural, de ser ministro do Supremo e ter a competência TSE, igual dos outros, é do TSE também, e segundo ele se tornou juiz de uma vara criminal, com mais de 1.200 processos. Esse processo
não deveriam estar lá. Deveriam ter sido remetidos à primeira instância, lá no Distrito Federal. E o Supremo não estaria soberbado com esse processo e as pessoas teriam direito ao duplo grau de jurisdição, a serem julgadas em primeiro grau. Que é outro princípio constitucional, não é? Terem o caso examinado depois num tribunal de segundo grau, um tribunal de apelação, e depois, se os casos comportassem o exame de matéria de lei federal ou matéria constitucional, chegaria ao STJ ou ao Supremo em recurso especial ou recurso extraordinário. O julgamento, muita gente acha que esse foro privilegiado é benéfico. Eu diria que ele existe para resguardar os cargos e funções mais relevantes, para não sujeitar a autoridade a um julgamento de juiz de primeiro grau, às vezes muito distante do próprio âmbito de exercício daquele poder e que possa não compreender a importância do cargo e não das pessoas e a preservação do cargo. Por isso, ser julgado por uma corte superior traria mais segurança jurídica, uma chance maior de que o caso fosse avaliado com critérios jurídicos e técnicos de forma a ter mais acuidade. Ocorre que, se você é julgado no Supremo Tribunal Federal como instância única, você de lá só recorre para Deus, João. Então não há vantagem nenhuma em ser julgado em apenas uma instância. E por isso esse prolongamento do foro por prerrogativa de função, que agora está prestes a acontecer, eu acredito que prejudicará ainda mais o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que a deliberação é no sentido de que os atos praticados no exercício do mandato devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal ainda que após o mandato, ainda que a pessoa deixe de exercer aqueles cargos. Isso vai ter um efeito cascata, porque isso vai repercutir no STJ, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Imagine, por exemplo, que um prefeito de determinada cidade foi acusado de praticar uma conduta ilícita e ele depois deixou de ser prefeito. O processo vai continuar no Tribunal de Justiça, ou se envolver verbo ou assunto federal, vai continuar no TRF e não voltará à primeira instância. Então, isso pode prejudicar o trabalho dos tribunais também. Essa pergunta também ela é muito importante, não é? Porque a gente está falando aqui, porque está mais em evidência, né? É um assunto que a sociedade tem debatido. Mas, como sempre o dito popular prevalece, não é? O exemplo vem de cima, não é? Então, como é que tem sido essa situação em níveis estaduais e municipais? João, toda vez que um presidente de um tribunal, eu vou dar um exemplo nosso aqui de Minas Gerais, a desembargadora Mônica Cifuentes, presidente do TRF6. Um grande abraço à querida desembargadora Mônica Cifuentes. O desembargador Zé Arthur espetacular. Carvalho Pereira, presidente do TJ. Prezado amigo. O desembargador Jadir Silva, presidente do TJ Militar. A desembargador Morralha, agora a desembargadora Denise no TRT, sempre respeitaram a advocacia. Os nomes que você falou, Sérgio, nos dão orgulho, não é? Muito Porque orgulho. São pessoas realmente de uma integridade, de uma competência, São de uma educação. Né? Do que melhor existe na magistratura. Né? Eu não havia parado para pensar, não é? A pleiade de presidentes que eu nós digo temos, que eu sou muito gabarito, sortudo, né? muito sortudo e privilegiado de exercer a presidência da OAB de Minas quando estes magistrados estão à frente das cortes que estão aqui. Todos eles respeitam a advocacia. Todos eles dão voz à OAB e à advocacia nas suas principais solenidades. Isso repercute na primeira instância. Aliás, isso foi muito bonito, não é? Eu queria fazer aqui um registro, né, na posse da desembargadora Mônica, não é? Aí já a Mônica Aragão, não, a Mônica Cifuentes, aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nossa querida professora na Milton Campos, foi dada a palavra ao presidente da ordem, não é? Durante a sessão. Eu fiquei muito impressionado. Pela primeira vez em 150 anos de história do tribunal. Então, esses exemplos repercutem. Quando o presidente do tribunal respeita a presidência da OAB e tem um tratamento institucional de altíssimo nível, isso repercute na base, no trato entre os magistrados, advogados e advogadas. Da mesma forma, quando um ministro de Tribunal Superior, um ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma atitude em sentido contrário, isso incentiva que na base também o comportamento seja esse, que a advocacia tenha prerrogativas desrespeitadas, que se estabeleça um clima de animosidade que não deve existir nas relações
entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Todos nós somos partes de uma engrenagem muito importante, que é o sistema de justiça, que existe para garantir que o cidadão e a cidadã tenham os seus direitos respeitados, tenham os seus casos examinados em conformidade com a lei. Então, os exemplos que vêm de cima têm uma repercussão enorme e, por isso, é importante que a OAB, no plano nacional, cuide dessa situação e que cada um de nós, nas seccionais, cuide no plano estadual para que lá na base, quem importa, que é o advogado e a advogada, sejam respeitados, sejam valorizados. Isso repercute na sociedade, João. A advocacia é mais ou menos respeitada a partir de cada uma dessas ações e desses fatos que são divulgados e tornados públicos. Pois é, agora você não acha que muitas vezes a voz da advocacia ela deixa de ser ouvida ou ela é ouvida com menor peso, justamente porque muitas vezes essas manifestações são manifestações de cúpula sem ouvir as bases? Ou seja, quando o presidente da OAB se manifesta em nome dos advogados, ele não deveria, pelo menos em matérias relevantes e importantes, ele não deveria ouvir a classe, ele não deveria ouvir os advogados acerca daquilo que ele pensa sobre o assunto, qual o posicionamento, como é que é a realidade lá nos diversos rincões, não é? Eu penso até que deveríamos, e fica aqui lançada uma proposta, presidente, até fazer uma pesquisa, em nível até nacional, para poder averiguar como é que o advogado se sente, se ele se sente representado. Por exemplo, uma outra coisa que me ocorre, não é hora de fazermos uma eleição democrática, direta e representativa, né, dos presidentes de OAB? Claro que os presidentes das sessões são eleitos de forma direta, mas a presidência nacional acaba por ser eleita de uma forma indireta e, de outra forma, não houve, em muitas ocasiões, a posição dos advogados, né? E muitas vezes, ou aquela voz é tímida, ou quando ela é expressada, ela não tem o peso, porque ali não vem a legitimidade emanada dos seus representados. João, quando a gente assumiu a OAB em Minas Gerais, uma das questões mais importantes que nós pudemos aferir foi de que a advocacia não se sentia mais representada pela entidade, de que havia uma desconexão, a falta de um sentimento de pertencimento. E esse foi um dos trabalhos mais dedicados que a gente fez para reconectar a entidade com a advocacia, para que cada advogado e cada advogado voltasse a ter um sentimento de pertencimento. Não, eu faço parte dessa instituição, essa instituição é forte, é respeitada, eu tenho orgulho de fazer parte dela e ela realmente está lutando por mim e por toda a sociedade. No plano nacional, a gente afere uma desconexão, um distanciamento da base. Basta você acompanhar, por exemplo, as manifestações nas redes sociais. E há quem diga que não se deve ouvir as redes sociais. Olha, eu acho que a movimentação da sociedade através das redes sociais gera, às vezes, gritos ensurdecedores, que quem estiver nas posições de comando tem que saber ouvir, filtrando as notícias falsas, a desinformação, mas não podemos ficar alheios a isso. Hoje a advocacia se sente desconectada em relação à sua representação nacional e precisa participar de forma mais ativa. Há que se construir um equilíbrio, João. Se o presidente foi eleito, e nos estados é eleito diretamente, escolhido pelos advogados, no plano nacional é uma eleição indireta, se ele foi eleito, ele tem algumas responsabilidades e tem que ter a coragem de tomar decisões e de as fazer representando a advocacia. E pode acertar e errar. Mas, se nós vivemos um quadro no plano nacional de eleições indiretas, era de bom alvitre que se consultasse mais a base, que se fizesse um levantamento, que se fizesse uma pesquisa para aferir qual é a opinião da maioria dos advogados sobre este ou aquele tema relevante que estão na ordem do dia da sociedade brasileira, para que a posição do presidente da OAB Nacional refletisse, pelo menos, a posição majoritária da classe, que com certeza nunca terá uma ideia só, né? Graças a Deus nós somos do direito, que não é ciência exata, né? Que está sujeita à interpretação e ao conteúdo humano, que torna o direito e a advocacia ainda mais especiais. Mas eu concordo totalmente com você que é necessário que a advocacia participe mais. Hoje, com ferramentas tecnológicas, não é? Os advogados já possuem token, assinatura digital, não é?
hoje, com as próprias redes da própria Ordem dos Advogados, se poderia, né, temas importantes. Vou dar um exemplo aqui. Você é a favor ou contra a prisão em segunda instância? Você é a favor ou contra a extensão de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal? Então, assim, eu acho que nós poderíamos, primeiro, promover a discussão de temas relevantes. Eu sinto falta disso, não é? E me coloco aqui à disposição, tanto à sua disposição quanto do presidente Simonetti. Fica aqui a ânima de braços abertos para poder albergar esses debates, não é? E, ao mesmo tempo, depois do debate feito, porque muitas vezes as situações não são simples, são complexas, se produzir uma enquete, o que a advocacia pensa a respeito desse assunto. E, feita essa apuração, e havendo uma maioria nítida e clara, que o presidente, ainda que contra a sua convicção pessoal, fizesse a manifestação representando a instituição, representando os advogados, não é? Afinal, ao representante, ao Incumbe, presidente, né? incumbe isso, né? Representar a vontade da maioria dos seus comandantes, né? Eu digo que o presidente da OAB de Minas, ele tem 145 mil patrões e patroas. São os advogados inscritos na OAB de Minas Gerais. São a eles que eu devo satisfação e a eles que eu devo representar. E por isso, se eu não souber ouvi-los para poder aferir qual é o entendimento da advocacia de Minas Gerais, eu não terei como bem representá-los. A mesma questão se coloca no plano nacional. Eu acho que a sua ideia de uma pesquisa para avaliar o que a advocacia pensa sobre os temas mais relevantes seria muito bem-vinda para que pudéssemos entender isso e agir em conformidade com essa expressão de vontade da advocacia. Não, vamos fazer isso, né? Vamos trabalhar nesse assunto. Fica aqui lançado aqui um desafio a todos, né, para que a gente possa promover essa grande pesquisa do sentimento da advocacia, não é? Porque a advocacia, afinal, é a defesa da cidadania, não é? O cidadão, ao final e ao cabo, ele vai recorrer ao advogado, né, quando ele se sentir eventualmente lesado, prejudicado e não tiver mais a quem recorrer, né, e os meios ali de composição amigável ficarem exauridos, né, ele vai acabar recorrendo ao advogado, né? E o advogado é que vai trazer a voz do cidadão ao conhecimento público e do Poder Judiciário, né? João, eu sou um apaixonado por advocacia. 2. E eu digo sempre que a advocacia é a voz da cidadania perante o sistema de justiça, que a gente exerce na nossa atividade privada um munus público essencial e uma função social extremamente relevante, que nós não somos apenas indispensáveis à administração da justiça, nós somos também protagonistas da pacificação social que é tão almejada no nosso país. A gente, para exercer a profissão, utiliza a arma mais poderosa de todas, que é a palavra, escrita e falada. Corajosos que somos e destemidos, a gente não tem medo de impopularidade de causas. E a gente luta por um julgamento justo em cada processo. E através do nosso trabalho, que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal, se efetivam. E só assim se legitimam as sentenças judiciais. Nós somos, João, os primeiros garantes do Estado Democrático de Direito e a última trincheira de resistência contra as ilegalidades, o abuso de poder, o autoritarismo. A advocacia é a voz da cidadania. E por isso a advocacia está inserida no contexto de uma entidade tão importante e respeitada como a OAB, que tem como missões a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos humanos, a luta pela justiça social, a defesa das liberdades e a luta permanente pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça. Eu sou um apaixonado por essa profissão, a defendo e sempre que faço entrega de carteira, ontem nós entregamos carteiras a mais 70 advogados e advogadas inscritos na OAB de Minas Gerais. Eu sempre os incentivo a seguirem na advocacia, a trilharem esse caminho de uma profissão que é instável, que tem altos e baixos, mas que propicia satisfações pessoais que nenhuma outra propicia. Imagine, por exemplo, um advogado de família, que ele conquista lá o direito à pensão alimentícia que vai viabilizar que uma criança seja educada, alimentada, cuidada. Um advogado trabalhista que viabiliza que o direito de um trabalhador seja respeitado, ou um advogado criminalista que traz para casa uma pessoa que tinha sido injustamente presa e tem aquela sensação de ver a lágrima secar e o brilho voltar
nos olhos de uma mãe cujo filho volta para casa. A advocacia é incrível e eu sou um defensor muito vigoroso da nossa profissão. Olha, é uma fala até emocionante, não é? Toca fundo a alma e fazendo analogia, não é? Não calar a voz da advocacia e não calar a voz da sociedade, né? Você falou aí das redes sociais, claro, existem abusos, existem delitos que muitas vezes são cometidos. Que sejam né? punidos estes. Que sejam punidos os agentes que assim o fizeram. Né? Agora, calar essa ágora, a nova ágora grega, né? Essa praça que é a rede social, é algo também muito, muito perigoso. Né? Não podemos admitir censura prévia em nosso Exato, país. o nosso artigo 220, né, da Constituição, e conjugado com o 5º, que garante a liberdade de expressão, a liberdade de convicção política, ideológica, né, a atividade cultural. Né, enfim, ao mesmo tempo, no 220, que assegura de forma clara a livre comunicação social. Eu fiquei até impressionado como o Constituinte teve essa sabedoria. Não é? Muita gente fala liberdade de imprensa. Essa palavra imprensa ela não é mencionada no 220, apesar de que nos parágrafos tratam de jornalismo. E fica aqui o nosso irrestrito apoio à liberdade de imprensa. Não é? Mas a liberdade de comunicação. Porque muitas vezes essa comunicação se dá por outros meios, como surgiram as redes sociais, não é? A internet. E cercear a todos, a pretexto, né, de impedir a difusão de mentira, de notícia equivocada, de mentira deliberada, ou mesmo de abusos, né, cometidos, seria punir toda a sociedade pelo erro de alguns poucos. Né? Que esses responsáveis sejam legitimamente processados, com assegurado um amplo direito de defesa, que não haja censura prévia, né? Canais sendo fechados por uma manifestação que muitas vezes sequer é explicada. E aqui também fica aqui a nossa, vamos dizer assim, indignação com muitas redes sociais que fazem isso reiteradamente. Para mim, fere um direito sagrado do consumidor. Nós estamos ali consumindo um produto e aquela rede social. Imagina se nós podemos fazer isso no nosso ambiente diário. Não é? Se eu posso deixar de prestar um serviço unilateralmente sem explicar o consumidor o porquê, não é? Feriu minha política, mas onde? Quando? Não é? E muitas vezes tem acontecido. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito vigoroso de esclarecimento a toda a sociedade. As pessoas, lamentavelmente, só entendem o valor de alguma das liberdades que temos quando ela é perdida, né? Quando ela lhe é cerceada, lhe é tolhida. Né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de se reunir, a liberdade de se associar, a liberdade de exercer atividades econômicas, todas essas liberdades, a liberdade religiosa, todas essas liberdade sexual, todas essas liberdades precisam ser preservadas para que possamos conviver dentro de uma sociedade civilizada. É preciso que cada um de nós seja defensor das liberdades. Não é preciso esperar para que a sua liberdade seja tolhida a fim de que você se converta num defensor da liberdade. Nós precisamos enxergar todos os cidadãos como pessoas iguais em deveres e direitos. Temos que defender a liberdade mesmo daquele outro com o qual nós não concordamos. Eu quero defender até o último dia o seu direito de discordar de mim, de expressar uma opinião diferente, de ter um pensamento político, ideológico diferente, mas que você possa livremente expressá-lo. Quem cometer abusos deve ser identificado, investigado, processado no devido processo legal com contraditório e ampla defesa e, se comprovada a responsabilidade, punido de acordo com a lei. É apenas isso. Porque também não tem ninguém a favor da impunidade. De jeito nenhum. Qualquer coisa além disso é censura, fere as liberdades, é antidemocrático e não pode ser admitido no nosso país. Presidente, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui ao nosso Lawcast. Para nós é uma honra muito grande recebê-lo. Eu acho que esse bate-papo foi muito importante. Acho que
e ao Viçareiro, que nos trouxe luzes para podermos, enfim, avançar nessas questões que estão postas e tentarmos, não só a advocacia, mas sensibilizar a magistratura, o Ministério Público, as defensorias, não é? Enfim, todos aqueles agentes que são indispensáveis à administração da justiça, como já assegurado na nossa Carta Magna. Então, dizer que para nós foi uma honra muito grande. Já fica aqui o convite para fazermos novas rodadas. João, foi uma alegria participar do Locast aqui da EBRAD, no Por Dentro, e toda vez que convidado, aceitarei como se uma intimação fosse. E fico muito feliz de dar minha pequena parcela de contribuição nos grandes debates que interessam a advocacia e a sociedade, em Minas e no Brasil. Conte sempre comigo. Muito obrigado, presidente. Meus caros, esse foi mais um Lawcast, uma iniciativa da EBRAD, com todo o ecossistema Ânima e também agora com essa parceria espetacular que fizemos com o canal Por Dentro. Um forte abraço e até o próximo episódio.